primeiro lugar, qualquer estudante básico da Bíblia sabe que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico. O Novo Testamento não foi escrito em hebraico. Não é porque uma pessoa pegou o Novo Testamento grego e traduziu para o hebraico, e lá nessa tradução para o hebraico interpolou, colocou o tetragrama, e isso não significa que no texto original tem tetragrama. O texto original do Novo Testamento nunca foi hebraico, é grego. Eu acho que o Francisco sabe disso. Você sabe, né, Francisco? Tem algum manuscrito do texto original escrito em hebraico do Novo Testamento? Algum manuscrito? Então ele deve saber que não tem. Entende? Não é porque uma pessoa traduziu agora, na década de 80, na década de 90, que tem. Entende? Então, textos do Novo Testamento, os textos originais, as famílias de manuscritos são em grego. Esse é um ponto. A Peshitta também não é em hebraico. A Peshitta também não é em hebraico. Então, é siríaco. Entende? Então, apresentar essa Bíblia aqui, porque da década tal, da editora tal, isso não diz nada com o texto original. Está errado. Sobre o primeiro e último, Isaías 44:6 diz assim, Isaías 44:6. Assim diz Jeová, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz assim, quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, pôs ele sobre minha mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Esse texto de Apocalipse capítulo 1, lá em 1:8, tem aí linhas que defendem que é o pai, outras que defendem que é o filho. Eu defendi que é o filho, você está apresentando que é o pai, ok. Agora, como é que você faz com Apocalipse capítulo 1, versículo 19? Aquele que vive, ele foi morto, mas está vivo. É o pai? Ele é o pai? O que estava morto, mas agora está vivo. Ele é o pai? Não. Ele é o filho. Ele é o filho. Como é que eu faço com essa afirmação de Apocalipse capítulo 1, versículo 18 e 19, e com base em Isaías 44, que lá diz que é Jeová? Então, Isaías 44:6, eu sou Jeová, eu sou o primeiro e o último. E aí vem no Novo Testamento Jesus, que não é Jeová, ou melhor, Jesus que não é o Pai. E aí ele diz assim, eu estive morto, mas agora estou vivo. Eu sou o primeiro e o último. Francisco, existem quantos primeiros e quantos últimos na Bíblia? Boa pergunta, Francisco. Pergunta final? Você... Não, estamos começando apenas o debate. Sim, o tempo dele acabou, agora é a sua vez. Acabou. Então, quantos primeiros e últimos nós temos na Bíblia? Entendemos. Não nesse sentido que ele quer dizer. Ele mesmo falou, o que foi morto ficou vivo nesse sentido aí. Ele mesmo deu a resposta. Só que ele fugiu do texto. Eu vou ler o texto de novo, aqui, ó. Né? Vai ficar bem claro isso aí. Eu li muito ruim, mas agora eu vou ler direito. Não, fica calmo. calmo. Eu tava nervoso, ler. né? Mas faz parte, né? Tá tudo bem. Ó, ao vencedor e ao que conserve minhas obras, até o fim darei a ele a autoridade sobre as nações. Bem claro isso. Então, se ele receber a autoridade de Cristo, eles não são iguais a Cristo. O contexto imediato está bem claro isso aqui. Ó. Assim como eu também recebi do meu Pai, né? E eles pastorearão as nações com vara de fé. Recebi a autoridade de meu Pai. E aí? Como que pode isso? Se ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, ele é completo em si mesmo. Ele não precisa receber a autoridade de ninguém. Aí, complemento a isso aqui, eu posso ir aqui em 1 Reis, já que ele citou o Antigo Testamento, eu também posso citar, né? 1 Reis 8, 23, que diz o seguinte, isso é uma oração de Salomão. Diz o seguinte, dizendo Yahvé, Deus de Israel, ninguém há como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra. Ora, se o texto, Salomão, inspirado pelo próprio Deus, fez com que isso aqui ficasse escrito, ninguém há como tu nos céus. Como, devolvo a pergunta para o César, como, e para os ouvintes que estão ouvindo que defendem a Trindade, como que Jeová é igual a Jesus? Como Jesus é todo poderoso? Está dizendo, ninguém há como tu. Perfeito isso aqui, não tem como fugir disso.
desses 2 textos que citei, explica Apocalipse aí que eu te falei. Como é que alguém recebe autoridade e é todo poderoso e ninguém é como tu? Explica esses 2 textos aí. Você não vai responder a minha pergunta, né? Não, eu te respondi. Tem 1 minuto e pouco. Tem 1 minuto e pouco. É nesse sentido. No que foi morto. Você mesmo deu a resposta. Por exemplo... Tem 2 primeiros e 2 últimos. Peraí, deixa eu concluir. O profeta chamado de filho do homem, Ezequiel. Jesus é chamado do filho do homem. Significa que eles são os mesmos? De maneira nenhuma. Isso é apenas uma pegadinha que vocês fazem para tentar dizer que Jesus é todo poderoso. Mas nos textos aqui estão bem claro, respondi, está aqui, ó. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus, está escrito. Ninguém é como tu. E ele recebeu a autoridade. Está respondida. Embora não seja do jeito que você quer, mas as pessoas que estão lá vendo, estão vendo que não tem resposta para isso aqui, se ele é todo poderoso. Para mim está perfeito. Terminou? Terminei. Pastor César, ele apresenta aí 2 textos. Quero ouvir aí a sua resposta. 2 textos de 2 medidas. Exato, vamos lá. É o seguinte, na verdade, quando eu falei para ele agora na minha fala, eu disse que o texto original do Novo Testamento é o texto grego e não alguma tradução que alguém fez. O Francisco, ele sabe, viu, Francisco? Você sabe que você baseou esse argumento numa tradução espúria. Você sabe, independente de qual foi a editora. Porque esse texto é o que você usa? Não. Esse texto as Testemunhas de Jeová usa? Não. Esse texto... Porque textos unitaristas, traduções feitas pelos unitaristas, porque está usando uma tradução de um grupo sectário unitarista. Eles pegaram João Ferreira de Almeida, não sabem nem o texto grego, colocaram em hebraico e lá apareceu o tetragrama. Aí, no afã de querer mostrar o tetragrama no Novo Testamento, porque qualquer estudante da Bíblia, igual você, sabe que não existe nenhuma vez o tetragrama no Novo Testamento em nenhuma família do texto original. E são mais de 5.000 cópias. Não tem nenhuma ocorrência. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, você sabe que você usou um documento espúrio aqui. Um documento no qual você mesmo não acredita. Então, você não acredita nesse documento e traz para o debate para causar uma, né, tá aqui um documento, não sei o quê. Não, nem você considera isso aí documento. Eu não considero. Não esperava que você ia apresentar um texto espúrio, mas tá bom. Tá valendo aí. Quem quiser pesquisar, pesquisa o que eu tô falando. Sobre o caso de Jesus ser inferior ao Pai, eu quero responder o seguinte. Existe algum ser humano acima de Jesus, na sua opinião? Não. A Maria é mais que ele? O José é mais que ele? Vai ser a sua pergunta final ou você vai ficar tentando raciocinar comigo? Eu ainda estou no meu tempo. Então, não, eu quero que você faça, elabora a pergunta assim, final. Mas você não responde, né? Não, nós somos diferentes nesse ponto. Não. Mas vamos lá. Em Lucas 2,51, a Bíblia diz assim, Jesus e desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Outra versão, sujeito. Que é a mesma palavra que aparece quando ele se sujeitou ao Pai. Jesus está sujeito a Maria e a José. Por causa disso, ele é menor que eles? Por causa disso, Jesus tem uma natureza inferior à natureza de Maria, inferior à natureza de José? Não. Basta ler o texto e você percebe a situação. Agora, permanece, e aí vou usar mais um texto de Isaías 43, que fala que só tem um Deus mesmo, você está certo. Eu sou Jeová, fora de mim não há nenhum Deus se formou, nem se formará. Só que em João 17,5, Jesus falou assim, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se Jeová não dá a glória dele para ninguém, onde é que Jesus arrumou essa glória? E está encerrado esse ponto do Apocalipse 1,8. Não, o César então ele vai ter que dizer que o CTAD, aqui ó, dele mesmo pertence. Tá mentindo, que o Apocalipse 1,8 é Jesus Cristo. Beleza, as pessoas estão vendo quem tá sendo aí, quem tá errado, quem não tá. Beleza. Ele falou que a tradução do mundo fez o inferno, então todos fizeram. Mas o detalhe aqui, eu volto à questão do texto, César. Ninguém há como ti. Você não respondeu, você nem deu o texto, nem tocou. 8:23 de 1 Reis e o Apocalipse 2:27, né? Que fala que ele recebeu autoridade, assim como ele deu autoridade aos cristãos que irão para o céu, né? Então o contexto é imediato. Aqueles que receberam não são igual a ele,
Então, ele recebeu do pai, ele não é igual ao pai. Outro texto que eu vou complementar para finalizar, e você pode passar a palavra para o César, né? Não, eu estou controlando. Tá controlando? Fica à vontade. Tranquilaço. O tempo que o senhor tiver, o César terá também. Então vamos lá. Aqui no Apocalipse 3:12. Olha só, que incrível isso aqui. Apocalipse 3:12 diz o seguinte. A gente vai ler do... é o 3:12 mesmo. Quem quiser acompanhar aí, fala o seguinte, ó. Ao que vencer, lhe farei coluna no templo do meu Deus, e não haverá novamente, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. Olha, é incrível isso, né? Como que alguém todo-poderoso, segundo o César e segundo os evangélicos em geral que estão vendo aí, todo-poderoso, ter a Deus como sendo seu Deus. Cara, isso não... A pessoa que tiver um pouquinho de raciocínio, vê que não tem sentido isso. Logicamente que vocês não vão aceitar, mas não tem. Esses 3 textos que eu acabei de citar acabam com a doutrina da Trindade, que Jesus não é o Deus de máxima grandeza, e sim o próprio Jeová. Não tem. Estou satisfeito, o César não respondeu, pode falar o que ele quiser. A palavra é dele. Pastor César, o senhor também tem 3 minutos. Ele cita 1 Reis 8:23, acho que o senhor anotou, Apocalipse 2:27, o filho recebendo a autoridade, e Apocalipse 3:12, o senhor fica à vontade. Bom, então vamos lá. Ok. Posso? Tá bom. Vamos lá. Em primeiro lugar, nesse momento aqui, eu quero fazer um comentário sobre o texto espúrio trazido pelo Francisco, que eu citei agora há pouco, do qual ele não comentou mais. E aí, ele está citando o texto da CPAD. Um comentário, né? E lá no texto da CPAD não aparece o texto hebraico. Ele está fazendo uma confusão na cabeça das pessoas. Então ele trouxe um texto espúrio, que não é da CPAD, falando que lá tem uma interpolação do nome sagrado. Esse texto não existe, tá? É falso, é fake. Aí ele está mostrando um livro agora da CPAD, onde Apocalipse, né? Apocalipse 1 e 8 apresenta ali o Alfa e o Ômega como sendo o Pai. Ok. Desde o primeiro momento, quando você falou esse texto, eu falei assim, olha, tem cristãos que entendem que é o Pai e tem cristãos que entendem que é o Filho, em Apocalipse 1 e 8. Você deve lembrar. Hoje mesmo eu falei isso agora há pouco. Falei, tem gente que entende que é o Pai, tem gente que entende que é o Filho. Como eu defendi que é o Filho, tá bom. Você está dizendo que eu não respondi. Então essa é a 3ª vez que eu vou falar sobre isso. Essa é a 3ª. Eu falei na outra vez, falei hoje, só que agora há pouco você disse que eu não respondi. E agora eu vou falar pela 3ª vez. Então é essa, Francisco, que é a 3ª vez. Presta atenção que a sua memória parece que é bem curta. Esta é a 3ª vez que eu vou falar sobre isso. 3ª, tá certo? Uma lá, outra aqui e agora. Vamos lá. Apocalipse 1 e 8 tem uma boa discussão se lá o Alfa e o Ômega é o Pai ou o Filho. Porque é uma discussão textual sobre a gramática do texto grego, que não tem nada de hebraico lá, nem tetragrama. Só que, o que eu posso fazer para mostrar para você que se trata do Filho? Mostrar o testemunho do próprio texto, do próprio livro do Apocalipse. No capítulo 21, versículo 6, diz assim, ó, e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Esse que está falando é Jesus. Esse que está falando aqui é Jesus. Em Apocalipse 21:6 não tem discussão textual como tem no capítulo 1, verso 8. E aqui o Alfa e o Ômega é o filho. É Jesus. Se esse texto não estiver bom para você, tem mais um. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Aí eu quero perguntar para você. Está escrito assim, ó, 12 e 13. Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Quem é que cedo vem? É o pai ou é o filho? É o filho. O meu galardão está comigo. Esse texto, aqui é o filho falando, é um texto que você deve conhecer, lá de Isaías, falando que Jeová vai voltar desse jeito. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então vamos de novo. Quantos primeiros e últimos existem? Porque se lá em Apocalipse 1:8 eu disse que é Jesus,
e diz que é uma boa discussão textual entre técnicos para falar sobre, olha, uns dizem que é o pai, outros dizem que é o filho, porque o texto ali não é tão simples. Só que agora eu estou apresentando mais dois, no mesmo livro, escrito pelo mesmo autor, dentro das 4 linhas da Bíblia. Apocalipse 21:6, Jesus é o alfa e o ômega. Apocalipse 22:12, Jesus é o alfa e o ômega. Quantos alfa e ômegas existem, Francisco? Por favor, quantos alfa e ômega existem, Francisco? então- Ele provou contextualmente dentro do livro do Apocalipse que o alfa e o ômega é o Cristo. E agora? Então, César, quando eu te falei que você não respondeu, eu estou me referindo aos textos que eu te citei. Né? Você vai ficar aí toda hora fazendo a mesma coisa, fazendo a fumaça em cima disso aí. Mas ele não respondeu? Esse é um do Apocalipse fake news 8. que você trouxe? Não, Vou não, fazer, claro. Não. Claro que eu Não, vou é a fazer. minha vez de falar, dá licença, é a minha vez de falar. Você traz um texto Não, expuro. eu respeitei isso, é a minha vez. Vamos lá. Eu pedi para explicar Apocalipse 2, 26 e 27, você não explicou, você nem comentou. Eu pergunto de novo, você acha que ele já está na mesma tecla? Eu vou na mesma tecla. Como que pode, gente, pare raciocínio, pelo amor de Deus. Como que alguém é todo poderoso e receber autoridade, gente? 1 Reis está dizendo, não há Deus como ti nos céus. Como que Jesus é todo poderoso, gente? Parem em raciocínio. Eu sei que o César não vai dar a mão palmatória. Ele não respondeu. Como que alguém todo poderoso, gente, chama Deus de meu Deus? Não cabe. É por isso que a dúvida de quem é alfa e o ômega ele também está respondendo. Porque com esse texto, acaba com isso. Não tem Francisco, que... 2:27 não é isso que diz. Então, Não, tá vendo? não, Você citou errado. Só um minuto, é minha vez de falar, Me dá o César. texto Não, certo. é minha vez de falar. Não, Deixa não. ele falar, César. Não, é minha Calma, vez. É minha vez de falar. calma, Francisco. Não, se eu tô calma, mas ele me interrompe, pô. Você vai falar, Eu calma. não fala. interrompi ele. Ok, Eu fala. vou responder 2:26, 27. Tá Só que bom. não é isso que diz, entendeu? Eu tô te ajudando porque você citou o texto errado e cita o texto certo, porque não é 2:26, Não é 27. 2,26, Apocalipse 2,26, 7. Lá diz, o que vencer É o que- vai reger as nações com vara de ferro. é Sim, isso? fala que ele recebeu a autoridade do pai. Lê o texto, Tá Francisco. bom, pode ser que. Ah, é o 28. Tudo bem que seja. Não, Francisco, calma. Calma, não precisa ficar Francisco, nervoso. ele não- Pera- não, peraí, isso aqui- não, calma aí, Você calma tá aí. tomando meu tempo, Francisco, poxa. O calma aí. debate aqui Calma. é ideias, Não, só um minuto. não é pessoas. Francisco, me perdoa, eu não quis te ofender. É que você citou o texto que não é. Você disse 26, 27. Quando eu abri aqui, não diz o que você está dizendo. Eu estou dizendo, você quer ver qual que é o texto para eu responder? Cita o texto. Agora eu estou Francisco. vendo aqui que é o 28. Tá tudo bem. Agora o tempo é todo seu. Você concorda que ele Não, recebeu. o tempo é todo seu, eu não Tá quis bom. te interromper. Só Tá. que o texto não é esse, entendeu? Tá, Só tá isso bom, que eu tudo falei. bem. Mas, Fala, Francisco, a mas palavra também, é sua. assim como eu dei autoridade para vocês, os discípulos lá, eu recebi autoridade. Está bem claro. A Peixita não está muito bem, velho, mas vocês que estão acompanhando, leiam na João Ferreira de Almeida, tá bem claro. Eu recebi autoridade. Isso é incompatível para alguém dizer que é todo poderoso. Então, o estudo alfa e ômega, vamos mudar, porque não é. Aí eu vou aqui, que ele me atrapalhou. Vamos lá aqui, ó. No Ele Apocalipse. apenas te interpelou. Tudo bem, mas não pode, é meu tempo, poxa. 22. No mesmo contexto que ele falou aqui, ó, 22:9 diz o seguinte, ó. E depois a gente vai ver a questão da adoração, né? Mas ele disse, não façais isso. Eu sou o teu conservo, né, no caso João falando, teus irmãos e os profetas. Que Deus guarde as palavras deste livro. Adore a Deus. Ora, como que João, se Jesus é o Todo-Poderoso, como o César está falando, João dirigiu as palavras adore a Deus, não a Jesus. É bem claro isso, gente. Tá bem claro. Pra mim, tá encerrado esse ponto aqui. Vamos para outro. Deixa que as pessoas vejam, César, o que você tá falando aí. Beleza? Tá bem claro. Você não respondeu os textos que eu te citei, cara.